E chegamos na última questão aqui, que caiu na prova da FATEC no segundo semestre de 2019. Espero que você tenha entendido essas 5 questões que fizemos, né? Falta essa aqui, as 4 primeiras que fizemos, que vamos completar agora. Espero que você tenha entendido os conceitos. A prova da FATEC ela tem tido essa característica, né, de conceitual. E é muito importante você entender os conceitos na física para poder aplicar em exemplos como a gente acabou de fazer aqui nessas 4 primeiras questões, e que nessa quinta também você vai precisar de um conceito lá do magnetismo, né? Então, acho que é bacana você entender essa parte. Bom, vamos entender então. Fala que 2 fios condutores idênticos, paralelos entre si, e de comprimento infinito, são percorridos simultaneamente por correntes elétricas de mesmo sentido e de mesma intensidade. Então, a gente já pode até aqui fazer, ó, considerem que estejam dispostos perpendiculares ao plano dessa prova. Então, imagine que vamos fazer 2 possíveis situações, né? Vamos pegar, por exemplo, que a gente pegue um fio vindo para cá e o outro fiozinho está vindo para cá. Bom? E aí eles estão paralelos, eles são infinitos e essas correntes têm o mesmo sentido e a mesma intensidade. Vamos colocar uma situação inicial imaginando que a corrente desses 2 estão entrando no plano do papel, tá? Então, imagine que a corrente aqui desse primeiro veio para cá e o do segundo veio para cá. Você lembra de um conceito que toda vez que a gente tem uma corrente elétrica, a gente usa a regrinha da mão direita para poder indicar qual é a direção do campo magnético, né? Então faz comigo, ele está entrando no plano do papel, então ele vai obedecer um movimento no sentido horário. Então, se eu pudesse pensar assim em relação à força, eu vou ter que usar a outra regra da mão, agora da mão esquerda, né? Onde eu tenho força, campo e corrente. Então aí eu consigo dizer sobre a atração, sobre o que acontece com o campo também, porque ele está me falando de força, está me falando de campo magnético, enfim. Então ele está relacionado a isso. Então o primeiro passo que eu vejo, ó, que se a corrente está entrando, como ela está no sentido anti-horário, pela regra da mão direita, faz aí você vai perceber, se as 2 estão paralelas, a direção para onde vai indicar o meu campo magnético vai ser para cá, nesse fio aqui. Tá? Então, essa indicação é a orientação com que está vindo o meu campo magnético nesse ponto. Assim também como no outro. Se você fizer a regrinha, novamente a regrinha da mão direita, você vai ver que para esse fio, o campo magnético também é no sentido horário. Vamos fazer aqui bem bonitinho o vetor, ó. O vetor está vindo para cá. E aí a gente encontra isso. A corrente de cada um gera um campo magnético nos arredores dele. Inclusive onde tem um outro fio. Tá bom. Mas aí tá. E aí o que nós podemos falar sobre esses campos? Ele fala assim, geram campos magnéticos perpendiculares ao plano do papel? Não. O campo magnético é no próprio plano do papel. Então está fora. Os campos magnéticos circulares ao plano do papel. Então, no movimento, o campo magnético circular, não tem muito em relação ao plano do papel, não dá para entender. Em relação ao fio, que sim. Essa alternativa aqui ficou um pouco confusa, mas enfim. Geram campos magnéticos repulsivos entre si. Bom, esse conceito aí a gente não trabalha, né, de um campo magnético ser repulsivo ao outro. Agora vejam, sofre uma força de repulsão ou de atração. Aí você vai usar o FBI, lembra? Ó, a regrinha da mão esquerda aqui, força, campo e corrente. A corrente para você, ela está entrando e o campo está para cima. E a força está para onde? Eu vou até desenhar aqui de preto. Ó, olha para onde está a minha força nessa corrente. Está indo para a minha direita. Aqui, ó, bonitinho. Agora vamos fazer para o outro, ó, regrinha da mão esquerda de novo. Corrente está entrando, mas a força está indo para baixo. Então, qual é a direção para onde ele está indo? Ó, ele está vindo para cá, para a esquerda. Então, o que aconteceu em relação a essa força magnética entre eles, né? Aqui ocorre uma ação
de atração entre os dois fios. Então, sofrem entre si uma força de atração. Depois, eu convido você a fazer a mesma situação, porque a gente considerou inicialmente que a corrente estava entrando. Depois, se você quiser, aí fica um convite a você fazer, que você pode também fazer a situação onde a corrente de um e a corrente do outro esteja saindo. Quando você faz isso, aí os campos magnéticos eles vão indicar. Vai ser, eu vou fazer aqui rapidamente, ó. Agora eles vão no sentido contrário. Ambos vão no sentido anti-horário. E aí quando você fizer novamente a regrinha da mão esquerda, você vai descobrir que essa força, ambas vão ser de atração. Aí no caso você vai ter o campo magnético aqui, de cada um deles, e as forças vão ser obedecidas a partir dessa relação, imaginando que eu tenho uma corrente que agora está saindo do plano do papel. Não vou fazer aqui porque é a mesma lógica. Você vai usar regrinha da mão direita para descobrir o campo e regrinha da mão esquerda para descobrir a força. E aí eles sofrem uma atração, uma força de atração entre si. Beleza? Então essa foi a nossa prova, a resolução da prova da FATEC de 2019 do primeiro semestre. Espero que você tenha entendido. E aí, qualquer dúvida, sempre deixo uma perguntinha no chat para poder ajudar vocês. Valeu, gente. A gente segue aí fazendo as resoluções dos vestibulares de 2020. Prometo para vocês, em breve farei a resolução da Unicamp de 2021, 2020, 2021. Beleza? É isso aí. Um abraço.